Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que você já ouviu essa expressão alguma vez na vida, não? Aliás, eu acho que você já usou essa expressão muitas vezes na vida. O que significa Pai, Filho e Espírito Santo? Esta é a Trindade divina. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, mas a Bíblia deixa muito claro que o nosso Deus é um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como um Deus em três pessoas? Se a própria Bíblia diz que há um só Deus. A Bíblia diz, há um só Deus, mas esse Deus, ele é formado por três pessoas. E eles são iguais em essência e natureza. Cada uma das três pessoas da divindade é onipotente, onipresente, onisciente. Talvez você esteja um pouco confuso. Olha, não dá para entender bem esse negócio de um Deus em três pessoas. Isso parece bastante complicado. Se você acha complicado, eu quero simplesmente me unir a você. De fato, não é fácil entender. Na verdade, a mente humana, finita como é, nunca vai conseguir ter uma concepção completa, plena da divindade. Deus é infinito. Mas é isso que a Bíblia diz: Pai, Filho e Espírito Santo. Existem muitas ocasiões, muitos episódios na Bíblia em que as três pessoas da divindade podem ser vistas ou percebidas separadamente. Talvez o exemplo mais claro, mais fácil de entender seja o momento do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ali, naquela cena, se apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho, Jesus, sendo batizado. E o texto nos diz que o Espírito desceu como uma pomba. As três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm funções diferentes dentro do contexto humano do plano da salvação. O Pai, poderíamos dizer numa linguagem bastante humana e limitada, é como se fosse o supervisor do plano da redenção. O Filho, aquele que veio como ser humano pagar o preço pelo resgate do ser humano. A morte de Cristo foi o preço pelos nossos pecados e em Cristo nós temos acesso novamente à vida eterna. E o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? A Bíblia fala tanta coisa a respeito do Espírito Santo, a respeito da pessoa do Espírito Santo e a respeito da obra do Espírito Santo. A Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração humano. O Espírito Santo é aquele que nos atrai de volta para Deus. Todo sentimento que nos leva para Deus é uma obra direta do Espírito Santo em nosso coração. Quando diz que ele convence do pecado, é exatamente isso. O primeiro sentimento que o Espírito Santo quer colocar em nosso coração é o sentimento da dependência de Deus, o sentimento da gravidade do pecado. Sabe, quando você faz uma coisa errada e você se sente culpado? Isso, em parte, é um remorso humano, mas além do remorso, acima do remorso, está a obra do Espírito, tentando mostrar que o pecado sempre vai degenerar, degradar, afastar ainda mais de Deus. Esse sentimento nos dá o desejo de nos reaproximarmos de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo, sensibilizando. Uma outra passagem diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ou seja, a única forma, o único meio que o ser humano tem de andar nos caminhos de Deus é através da direção do Espírito Santo, mostrando o caminho, nos dando discernimento, equilíbrio. Ele nos guia em toda a verdade. Mas veja bem, a Bíblia nos adverte contra o perigo de nós rejeitarmos a voz do Espírito Santo. A Bíblia insiste muito que quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, a única decisão segura é nós atendermos a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só tem um objetivo: nos aproximar de Deus, nos reaproximar de Deus, nos ajudar a aceitar o sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Esta é a obra do Espírito. O Espírito Santo tem muito mais do que você imagina para você, para sua família e para sua vida. Nós acabamos de ouvir quem é o Espírito Santo e qual é a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu queria compartilhar agora com vocês uma passagem da Bíblia que é uma exortação muito interessante que o apóstolo Paulo nos faz. O texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o verso 18. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
O que é que a gente pode entender com essa declaração ou com essa exortação do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, ele não está falando aqui para pessoas, ou ele não está escrevendo para pessoas que não tinham o Espírito Santo. Não. Ele está falando para cristãos. E nós já vimos que a vida cristã, ela exige a presença do Espírito Santo. Essas palavras estão sendo escritas para pessoas que já tinham o Espírito Santo. Eram pessoas convertidas. Então, por que o apóstolo está exortando a essas pessoas a serem cheias do Espírito Santo? Significa o seguinte, que existe uma experiência superior com o Espírito Santo que nós devemos buscar. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que simplesmente ter o Espírito Santo. Eu acho que eu posso dizer que todos nós que aqui estamos, de alguma maneira, já temos o Espírito Santo. O menor sinal de atração por Jesus já é uma evidência da obra do Espírito Santo em nossa vida. O próprio fato de vocês estarem aqui comigo nesse auditório, sentados para ouvir a palavra de Deus, significa que, de alguma maneira, o Espírito Santo já está trabalhando com vocês. Você que está assistindo a esse vídeo pela televisão ou no DVD em casa, o interesse que você teve ou as circunstâncias que levaram você a parar, a dedicar um tempinho para ouvir esse tema bíblico, religioso, já é uma evidência de que, de alguma forma, o Espírito Santo já está trabalhando com você. Ser cheio do Espírito Santo significa o seguinte: eu e você podemos e devemos buscar uma experiência superior com Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você já tenha o Espírito Santo, e eu acredito que sim. Talvez você sinta que a sua vida já está de alguma forma sendo guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Esta é uma das obras do Espírito Santo, conforme nós já estudamos. Mas eu queria perguntar, você está satisfeito com essa experiência? Ou você quer mais? O que Deus está querendo dizer para mim e para você é o seguinte: meu filho, minha filha, eu tenho mais para você. A sua experiência pode ser mais plena, pode ser mais completa. É nesse sentido que nós devemos entender essa exortação do apóstolo, enchei-vos do Espírito. E quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, que relação há entre essas duas experiências? Analisando a Bíblia, nós percebemos e descobrimos que esta não é a única vez em que há este paralelo entre beber bebida alcoólica e ser cheio do Espírito Santo. Olha, não se preocupe que eu não vou cometer nenhuma heresia aqui. Eu só estou dizendo que em várias ocasiões existe uma comparação antagônica entre essas duas experiências. Por exemplo, quando João Batista estava para nascer, o anjo disse que ele não beberia bebida forte, mas seria cheio do Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo na plenitude e começaram a pregar com poder, milhares de pessoas se convertendo, eles estavam cheios do Espírito Santo. E naquela ocasião, muitas pessoas começaram a dizer que eles estavam bêbados. Qual é a relação que existe entre essas duas experiências? Significa o seguinte: uma pessoa, para continuar embriagada, ela precisa seguir ingerindo bebida alcoólica. Quando o apóstolo diz assim, enchei-vos do Espírito, nós precisamos entender que a experiência com o Espírito Santo também não é uma experiência, um ponto que se alcança de forma definitiva. Não. Ser cheio do Espírito Santo significa estar constantemente recebendo o Espírito Santo, estar constantemente bebendo do Espírito Santo, estar constantemente sendo controlado, possuído pelo Espírito Santo. Não é uma experiência isolada que você alcança num momento de culto, não é uma experiência isolada que você alcança num momento de oração, não. É uma experiência contínua. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. O outro aspecto que esse texto menciona é com relação ao controle. Quando o apóstolo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A questão aqui, sabe qual é? Quem é que exerce o controle sobre a sua vida? Uma pessoa que ingere bebida alcoólica, fica bêbada, fica embriagada, essa pessoa passa a ser controlada pela bebida, pela embriaguez. Não é assim? E como às vezes é desagradável, não, uma pessoa que está controlada pela bebida. Uma pessoa que ingere bebida alcoólica, os seus pensamentos são controlados pela bebida, suas emoções são controladas pela bebida, o seu humor é controlado pela bebida, suas decisões são controladas pela bebida, sua conduta, o seu comportamento é controlado pela bebida. Ser cheio do Espírito Santo significa o seguinte, que você permita
que o Espírito exerça um controle completo sobre a sua vida. E sabe, o que eu queria dizer para você nessa oportunidade é exatamente isso. O que Deus quer não é um pedacinho de você. Deus não quer apenas um gesto isolado durante o dia, ou quem sabe um gesto isolado durante a semana, uma iniciativa isolada de ir a uma igreja, uma iniciativa isolada de fazer o bem para alguém. Não. O que Deus quer para você é muito mais do que isso. Deus quer, na verdade, controlar a sua vida. Quando você for cheio do Espírito, o Espírito Santo vai controlar a sua conduta, o seu comportamento. O Espírito Santo vai controlar os seus pensamentos, vai controlar as suas emoções, vai controlar o seu humor, vai controlar a sua família. Agora, não se assuste com isso. Todos nós temos um senso de privacidade muito grande, não é? Todos nós queremos privacidade e liberdade. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Quando a Bíblia fala sobre o controle que é exercido sobre uma pessoa, a Bíblia fala, por exemplo, do controle que o diabo quer exercer sobre as pessoas. O controle que o diabo está querendo exercer sobre as pessoas e está exercendo na vida de muitas pessoas envolve dois aspectos. O primeiro deles é que quando Satanás controla uma pessoa, ele leva essa pessoa para baixo. É um controle que vai promover a degradação, o pecado, a infelicidade, a tristeza, a dor, a destruição da família. Esse é o controle que Satanás quer exercer. O segundo aspecto do controle do inimigo é que ele elimina gradativamente a individualidade, ele elimina a liberdade da pessoa. Existe um grau de controle que o diabo pode exercer sobre uma pessoa, que ele controla a mente completa da pessoa e a pessoa perde totalmente a sua individualidade. De maneira muito diferente, é o controle que o Espírito Santo quer exercer sobre a nossa vida. Quando o Espírito Santo nos controla, ele nos controla e de maneira inexplicável. Quanto mais somos controlados pelo Espírito, mais liberdade, mais individualidade nós teremos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. É por isso que Ele quer exercer o controle sobre a nossa vida. Eu queria fazer um convite para você. Busque essa experiência. Deixe que o Espírito Santo guie os seus passos. Procure desenvolver uma comunhão com Deus a tal ponto que Ele exerça o controle sobre a sua vida. É possível que você tenha muitas dúvidas com relação a isso. É possível que você tenha medo disso. É possível que você tenha preconceitos em relação a isso. O que vão dizer meus amigos? O que vai dizer minha família? O que eu tenho que mudar na vida? Será que eu não vou passar a ser uma pessoa estranha? Não é nada disso. Se você ainda tem esse preconceito, é porque você ainda não entendeu o que realmente Deus quer e o que realmente Deus pode fazer na sua vida. Procure essa experiência. Se você está sentindo o convite de Deus, e só você sabe dizer isso, se você está sentindo o convite de Deus para que você permita o controle do Espírito Santo, não tenha medo, não tenha medo. À medida que o Espírito Santo colocar um sentimento, um pensamento, um desejo de você se voltar para Deus, atenda ao convite do Espírito. A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz de Deus falando a você, se você está sentindo o convite do Espírito Santo para você ter uma experiência maior, mais intensa com Deus, não feche o seu coração para isso. Não permita que o preconceito ou que as circunstâncias impeçam que você desfrute essa que é a experiência mais extraordinária que o ser humano pode desfrutar. A experiência de estar novamente em harmonia com o Criador. É isso que Deus quer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe que o Espírito Santo controle a sua vida e você vai descobrir o que significa ser verdadeiramente uma pessoa livre e feliz. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal,
a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai